Bom, tô aqui pra falar sobre o que eu acho que é a ideia do sacrifício de Cristo. Sobre o que ela representa na sociedade e sobre como as pessoas a veem e sobre como as afeta. Sempre foi incompatível comigo a ideia de que a morte de Cristo poderia me salvar. Não porque eu não acreditasse que ele fosse Deus, que ele pudesse remover os meus pecados. Não é por isso. Eu acredito que ele seja Deus. Eu acredito que só uma pessoa com uma divindade, com um amor supremo, poderia se deixar morrer na cruz. Mas por quê? É a pergunta. Por que ele morreu por mim? E as pessoas dizem, porque ele te ama e porque precisa te resgatar. E porque através do sacrifício dele, Deus, na cruz, né? O ser humano pode ser redimido dos seus pecados. Começa uma confusão na parte que eu não entendo. Eu acredito nisso. Eu acredito que haveria lógica nesse sacrifício. Tudo faz parte de uma lógica perfeita. Afinal, faz lógica. Sim, faz muita lógica para as pessoas que estão na igreja, para as pessoas que ouvem essa pregação desde que nasceram. Para elas é deplorável que alguém diga que isso não é verdade, que alguém diga que Cristo não é capaz de salvar alguém, ou que o sacrifício não é verdadeiro, ou que ele é vão. Isso perturba as pessoas, elas não conseguem aceitar, elas não conseguem pensar diferente. Algumas nasceram na igreja e ouvem essa verdade a vida inteira. E isso penetra muito fundamente no coração, nas ideias. E pessoas mesmo que nunca ouviram falar do sacrifício de Jesus, nem ouviam o nome de Jesus, quando ouvem essa história do sacrifício, de que alguém morreu por eles, eles vêm à igreja e se tornam cristãos, acreditam nisso. Por quê? O ponto é saber por quê. Por que isso move tanto com as... Por que isso mexe tanto com as pessoas? Por que isso comove tanto as pessoas? Será que a simples ideia de alguém morrer pela gente, isso é uma ideia amorosa? Eu morreria por alguém. Eu morreria por qualquer pessoa. Acontece que na igreja é pregado que só Cristo pode fazer isso, que só Ele pode remover os pecados. Então só Ele pode morrer pelas pessoas na forma de, com a sua morte, justificar uma outra vida. Mas não começa a ficar tudo confuso. Até aqui não há confusão para as pessoas que estão na igreja. Elas aceitam esse fato. Para elas é muito comum que Cristo tenha morrido, que só Ele possa retirar esses pecados. Aí vocês pensam que eu posso estar confusa e que eu não entendo nada de religião ou não tenho espiritualidade. Mas ainda me pergunto, o que move as pessoas a acreditarem que não Cristo, mas que por que a morte de alguém vai salvá-las? Por que vai remover os seus pecados, o sacrifício de alguém há tantos anos feito? Esse sacrifício não foi feito há 2000 anos, esse sacrifício foi feito hoje, foi feito todo dia. Porque esse sacrifício nunca morre na mente, no coletivo da sociedade, ele está sempre em todo lugar. Toda a Páscoa esse sacrifício renasce e morre, renasce e morre. Na igreja todo dia as pessoas falam, Cristo o Salvador, Cristo é o Salvador. Está na mente das pessoas, está no valor da nossa sociedade esse sacrifício. Por quê? Por que é tão importante para nós? É difícil entender. Por que não é importante para o Oriente? Por que não consideram o sacrifício? Por quê? Mas será que se fosse pregado para um islâmico, o sacrifício de Cristo e a questão de uma pessoa se sacrificando para salvá-lo, será que isso iria comovê-lo? Porque ele é de outra sociedade, não sabemos. Será que isso iria comovê-lo? Por que as pessoas se comovem? Por que amam? Por que idolatram essa ideia? Por que amam esses dogmas? Por que se apegam tanto a essas doutrinas? Se alguém já morreu por elas. Alguns dizem que o sacrifício de Cristo é o suficiente para te salvar. Outros falam que você precisa ter muitos passos até se tornar digno desse sacrifício. Outros falam que você não precisa de nada. As igrejas têm opiniões divididas. Em particular, a igreja adventista segue muitos, milhares de dogmas.
milhares de rituais de purificação, não rituais porque eles não podem ouvir a palavra ritual. Ritual significa coisas do diabo, coisas de Umbanda, coisas espíritas. Ritual tem a ver com simpatias que são ligadas aos espíritas e eles não aceitam o espiritismo. Não. Enfim. Porque tanto isso, acho que eu vou dar a minha opinião, mas é só uma opinião. É a opinião de quem é bem diferente dessas pessoas, no sentido de que não consegue aguentar a ideia da morte, de que eu não vou pedir que ninguém morra por mim. Eu não acredito que se alguém morrer por mim eu vou ser salva, mesmo que essa pessoa seja Deus. Eu não acredito nisso porque eu não quero que as pessoas morram por mim e se sacrifiquem por mim. Isso não me faz sentir mais amada. Ver as pessoas sofrendo ou morrendo por mim não me faz sentir mais amada. Isso me faz sentir culpada. Se ele tivesse morrido por mim, se alguém morrer por mim, isso vai me sentir culpada eternamente. É como se eu tivesse assassinado essa pessoa. Isso não é um valor pra mim. Isso é um erro de conduta, achar que é valor o sacrifício que fazem por ti quando alguém morre. É falta de respeito com a nossa humanidade, com o que tem dentro de nós. É tão estranho pra mim, mexe muito comigo, me machuca, me dói. Até hoje não consegui ver as cenas de Cristo sendo crucificado, dos filmes, aqueles rituais que fazem na Páscoa. Rituais, olha só, até eu que vivenciei dentro de igrejas, falo rituais de um modo pejorativo. Rituais da Páscoa, eu falo aquelas encenações de Cristo sendo crucificado. Pra mim aquilo é uma paródia da morte de Jesus, que chamavam de Jesus, que não sabemos o nome exato da pessoa que morreu na cruz, se era Jesus, quem era, não sabemos o nome botaram, né? Botaram de Cristo, formaram a religião cristã depois da cruz. É tudo muito ininteligível pra mim. Aliás, ontem uma pessoa citou que interessante, um objeto de tortura virou um objeto de religiosidade depois que alguém morreu nele. Mas não se sabe o que aconteceu lá. São um monte de escritos confusos na Bíblia, coisas que agradou a igreja para manipular as pessoas foram colocadas ali. Mas nada disso importa quando a gente só quer pensar na questão: o que move as pessoas a se comoverem tanto com o sacrifício de Jesus? O que as move? Eu não sei o que as move. Eu não consigo compreender. Pra mim tem horror essa ideia, tem um pânico a essa ideia. O que é se salvar? Precisamos nos salvar? Nos salvar de quê? Ir para onde? Sair... O ser humano está caído em pecado. Jesus veio levantar o ser humano através do seu sacrifício. Caímos de onde? Para onde? Eu sei que a pergunta parece ridícula, mas é preciso questionar. É preciso questionar. Por que essa necessidade? Eu não consigo compreender. É algo bastante difícil pra mim. Eu preciso ser salva? Salva de quê? Eu preciso ser salva de mim mesma. Só quem pode me salvar de mim mesma sou eu. Através da ajuda de médicos, psiquiatras, remédios, orações. Claro, orações a Deus, pedindo que eu me torne uma pessoa mais equilibrada. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa ciente da minha humanidade. Uma pessoa ciente de que eu tenho um papel, de que eu tô aqui, não estou aqui por estar, entendeu? Tudo bem, se Jesus teve que morrer na cruz, que ele morresse. Mas foi um momento, foi para aquela época, foi para aquele dia a morte dele. Eu não acredito que tivesse um significado, que tivesse que ser lembrado a cada ano como um sacrifício pela humanidade inteira. Não. A humanidade não pode viver assim. Não pode viver em cima de um homem morto. Isso é horrível. Isso é deplorável. Nós não devemos matar pessoas. Não devemos admirar esse fato. Esse fato é lamentável. Não o fato dele ter morrido na cruz. Não o fato dele talvez ser um salvador ou não. Não é isso que se está indagando. O fato do sacrifício de uma pessoa ser tão amável, não é tão amável assim. É amável o sacrifício da parte da pessoa, da parte que ela se sacrificou.
Mas a nossa parte não é amar isso. A nossa parte é se sacrificar pelas pessoas que estão ao nosso redor. É uma ideia coletiva a que eu tenho em mente. Que a gente se sacrifique pelas pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente por nós antes, para que a gente possa nos compreender, para compreendermos os outros. Isso é muito importante. Mas não, as pessoas se fixam nessa ideia de Jesus crucificado, e aí é ela e Jesus, Jesus e ela, Jesus e ela e Jesus. Mas não há uma interação real entre ela e Jesus. Há uma interação real entre pessoas físicas que podem se ver e se tocar. Essa é a comunicação e expressão que o mundo deve ter, não... Sabe, eu sei que é difícil pra mim entender. Entender porque eu não entendo o que move as pessoas a quererem, admirarem o sofrimento. É muito estranho. Por que comove tanto? Fica a pergunta no ar. Eu preciso ser salva por alguém que sofreu tanto assim? O que essa pessoa vai fazer por mim agora? Ela já morreu. Mesmo que esteja no céu intercedendo por mim. É complicado. Eu devia me indagar por que eu penso, por que eu tenho a ideia de sacrifício, por que eu quero que alguém morra por mim, por que eu fico feliz se alguém morreu por mim. Isso é sadio? Isso é legal? Isso não é morte? Eu sempre tive a ideia de que paz gera paz e guerra gera guerra. Muitas pessoas tentaram fazer a paz com a guerra. Mas não deu certo até hoje. Nós estamos vendo que paz se faz com paz. Então, como querem fazer? Criar paz, criar um ambiente na igreja onde as pessoas se sintam à vontade, onde as pessoas não temam o futuro, se eles ainda estão falando de uma morte horrenda. Horrenda não horrenda do lado da pessoa que foi morta. Todo aquele cenário é horrendo. As pessoas que mataram ele fizeram uma coisa horrenda. Todas elas que mataram ele. Mas as pessoas de hoje em dia, nós não matamos a Jesus. É errado falar que nós matamos a Jesus. Nós estamos vivendo tão depois daquela época, não fizemos nada, não vimos isso. Acontece que todo dia, às vezes tem igrejas que todo dia passam essa cena de Jesus morrendo e falam: você matou Jesus. Mas eu não matei Jesus, eu não estava lá, entendeu? Mas aí quando eu falo isso, me dizem que Jesus morreu por mim. Naquela época estava pensando em mim, dentro da sua mente. Presta atenção, tudo é muito complicado nessa vida. Eu não entendo por que essa ideia fascina tanto. Será que o Ocidente se perdeu mesmo, como dizem ali na novela? Eu não entendo por que tanta violência, por que tanto amor à violência, amor à violência. As pessoas choram e se emocionam nos festivais de Páscoa quando vem Jesus sendo crucificado. Por que isso comove tanto as pessoas? Por quê? A resposta não vem, não surge, não existe a resposta. E aí eu começo a me perguntar, isso não faz lógica pra mim. Deus não é assim. Deus não permitiria que... Deus não enviaria uma pessoa para ser sacrificada por nós, para que ficasse 2000 anos gerando essa ideia na mente das pessoas de que sacrifício, de que matar alguém, de que alguém for morto por você é uma coisa grandiosa, entendeu? É por isso que eu acho que Jesus não é um salvador, porque Deus não enviaria um salvador para ser morto numa cruz. Até enviaria, ele foi morto numa cruz porque uma banalidade, um ser maravilhoso, né? A passagem de Jesus ele é pacífico, ele não combinava com aquela época. As pessoas se irritaram e tocaram ele numa cruz. Ele foi assassinado brutalmente, ele não foi crucificado, ele foi assassinado. Eram assassinos que mataram a Cristo, eram assassinos. Naquela época, na Bíblia diz assim: assassinos mataram a Cristo. Então por que hoje não é diferente? Hoje dizem que nós matamos a Cristo, mas não nos chamam como assassinos na igreja. Nos chamam como santos purificados pelo seu sangue. Mas se somos assassinos, não somos santos. Veja como é complicado.